O Inter olha muito para a zona de rebaixamento e esse jogo aqui contra o Ceará, hoje, 9h30 da noite, é decisivo, é importantíssimo. O jogo vai ser lá em Fortaleza, na Arena Castelão, onde está Arildo Palermo para conversar com a gente, no sol de Fortaleza. Fala comigo, Arildo. Fala comigo, Alice. Um abraço para você, para o seu Maurício, a todos que estão com a gente. Estou aqui, mais de 30 graus em Fortaleza, em frente à Arena Castelão, palco de um dos jogos mais importantes para o Inter em 2025, se não for o mais importante. Como você falou, amiga, sabe por quê, né? Porque a zona de rebaixamento está cada vez mais perto. Essa distância caiu para 1 ponto depois dos resultados de ontem e o Inter precisa responder fora de casa. A boa notícia é que, independentemente do que acontecer hoje à noite, o Inter não termina essa rodada no Z4, mas pode permanecer cada vez mais perto da zona, por isso tem que responder. Dentro de campo, os colombianos Borré e Carboneiro chegaram à concentração do Inter em Fortaleza nessa madrugada, vindos dos Estados Unidos, onde estavam com a seleção colombiana. Com isso, Ramon Dias deve mandar o seguinte time a campo. O goleiro é o Ivan, Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabé no sistema defensivo, Luiz Otávio e Alan Rodrigues ou Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Carboneiro, com Borré sendo o homem de referência. Isso se o Borré e o Carboneiro tiverem condições de jogo em função dessa longa viagem que enfrentaram. Do lado do Ceará, a expectativa é de mais de 50 mil torcedores para esse jogo, que vale muito para o outro lado também. Pressão total sobre os gaúchos, viu, Alice? Baita jogo logo mais. Volto com você. Pressão, Zona acompanha de perto, conta tudo pra gente. Obrigada, Arildo Palermo. Vamos aumentar essa pressão, porque tem que entrar pressionado. Quer ver? Sai ele entra a tabela de classificação. Aí tu vê. Vem retinho aqui, Zé. Olha esse número aqui. 37, Internacional, junto com o Santos, tá? 37, Inter. É o primeiro que cai. Isso aqui não é opinião, isso aqui é fato. Sabe por quê? Porque tá todo mundo pontuando. O Vitória pontuou contra o Palmeiras, o Santos ia ganhando e só pontuou, fez um com o Mirassol. Vamos ver esses gols, porque Vitória e Palmeiras foi 0x0. Então vamos ver os gols. Mas foi um baita 0x0, né? Porque o Vitória empatou, conseguiu um pontinho na casa do Palmeiras. Bateram uma festa forte. O Neymar, que até saiu com uma leve lesão, não deve tirá-lo do jogo contra o Inter segunda-feira, ele faz o gol, depois ele faz um pênalti um tanto infantil, né, Neymar? Vamos combinar. E o Reinaldo, ex-Grêmio, complementa, empata e o Santos só pontua. Este só pontua foi bom para o Inter, porque se ele ganhasse, ele passava do Internacional. Aqui, ó, 37 pontos, então, um pontinho. Não é o Maurício que está botando pressão, nem a Alice. O Internacional se colocou nessa situação, os sinais estavam todos lá, quando na parada do Mundial o Inter estacionou 40 dias no Z4. Essa é a situação do momento. O Inter que enfrenta o Santos. Depois desse jogo de hoje ainda tem o Santos. Segunda-feira, 9 da noite. Ui. Bom, seu Maurício, um beijo. Vamos pro sala, tá? Obrigada. Vai pro sala de redação na Rádio Gaúcha. Beijo. É pra lá que a gente vai agora, porque hoje tem duelo do Ceará no Castelão. Ceará e Internacional. A gente falou do Grêmio com o Matheus Trindade. Agora Arildo Palermo chega para completar o noticiário da dupla Grenal. Time colorado pressionado, precisando muito dessa vitória, mas tendo algo para comemorar. Pelo menos no que aconteceu ontem, né? Que o Santos não venceu, o Vitória também não venceu. Agora tem que fazer a parte dele, o Internacional, né? Conta tudo, fala comigo, meu velho. Boa tarde, Arildo. Fala comigo, Vini. Tudo certo, meu amigo. Imagina o calor para quem mora em Porto Alegre, está em Fortaleza, agora mais de 30 graus por aqui no sol. Realmente o clima é bastante diferente. Eu estou em frente à Arena Castelão, palco dessa final para o Inter de hoje à noite. Todos os jogos estão sendo tratados dessa maneira, porque a palavra da vez não podia ser outra, meu amigo. É desespero. A distância para a zona de rebaixamento caiu para 1 ponto e o Inter precisa reagir hoje à noite fora de casa. É uma missão difícil, já que o Colorado não vence desde agosto, longe do Beira-Rio. Nesses 3 meses conquistou apenas 1 ponto, mas acredita que hoje pode vir essa reação. Dentro de campo, o técnico Ramon Dias quer ver a mesma base do time que enfrentou o Bahia no último compromisso antes da data FIFA. Isso porque o treinador gostou do que viu. Um Inter no primeiro tempo agressivo, criando oportunidades, que fez gols. Para isso, ele mantém um esquema com 2 zagueiros. Deve ser isso hoje à noite, né? Ele deve manter esse esquema com 2 zagueiros, jogando com o Vitão e o Mercado, que são zagueiros experientes para esse momento mais delicado que o Inter precisa responder. Os laterais devem ser o Bruno Gomes e o Bernabé. No meio-campo, Luiz Otávio e Alan Rodrigues devem ser a dupla ali de volantes. E mais à frente, jogando com Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e Borré. Esse seria o time ideal, no melhor dos cenários.
Isso porque o Carboneiro e o Borré chegaram hoje à noite na concentração colorada. Explico para vocês. Os colombianos estavam nos Estados Unidos a serviço da seleção colombiana, enfrentaram uma viagem de cerca de 20 horas e chegaram na madrugada de hoje aqui em Fortaleza. A informação que a gente tem é que eles passaram a manhã de hoje se recuperando, descansando e agora devem passar por uma avaliação para saber se eles têm condições de jogo. São jogadores importantíssimos para esse ataque do Inter, que precisa fazer gols hoje à noite. Então o Ramon Dias quer contar com esses jogadores, mas ainda precisam passar por essa avaliação. A boa notícia é que na última partida da seleção colombiana, o Carboneiro não saiu do banco de reservas, então ele está um pouco mais descansado. Já o Borré jogou por cerca de 20 minutos, mas também não se sabe qual é a condição dele, se ele vai poder jogar ou não. No jogo anterior, aí sim o Carboneiro jogou, entrou, fez gol, decidiu para a seleção da Colômbia. O certo é que foi uma data FIFA importante em termos de performance para esses jogadores colombianos. Agora resta saber se eles vão estar em condições de ajudar o Inter logo mais. O Inter que precisa muito dessa ajuda, precisa voltar a vencer fora de casa e tem que ser agora para aumentar essa distância para o Z4. É um clima de guerra contra o rebaixamento nos bastidores colorados. E hoje à noite é uma casa que promete ter mais de 50 mil pessoas aqui em Fortaleza. Um jogão, meu amigo. Salve, salve, torcedores do Inter. Tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao estúdio do Colorado e eu convido vocês para mais um vídeo. Bom, e contra o Ceará, o Inter disputa a primeira de 5 partidas que serão verdadeiras decisões na luta contra o rebaixamento. Sob intensa pressão e sem margem para novos erros no Brasileirão, o Colorado terá pela frente não apenas o adversário, mas também a força da Arena Castelão lotada. A partida, válida pela 34ª rodada do Brasileirão, assumiu um clima ainda mais tenso nas últimas semanas. Após o empate por 2-2 com o Bahia, no Beira-Rio, o técnico Ramon Dias chegou a definir o confronto como uma verdadeira final. E a preparação da equipe acompanhou essa gravidade. Vamos disputar uma final. Felizmente, teremos 10 dias para trabalhar, e será uma decisão. Quem vencer terá condições de brigar mais acima na tabela e ganhar um pouco mais de tranquilidade, afirmou o treinador. Os 10 dias passaram, mas o trabalho foi pesado. Desde a semana anterior, o grupo treinou de forma fechada no CT Parque Gigante, com toda a programação voltada exclusivamente para o duelo em Fortaleza. Ramon optou por manter a escalação em sigilo e transformou o mistério em parte da estratégia. A única confirmação é o desfalque de Thiago Maia, suspenso pelo 3º cartão amarelo e fora da delegação que viajou ao Ceará. E a lacuna no meio-campo pode ser preenchida com o retorno de Brian Aguirre, já recuperado da lesão no pé direito. Ramon não confirmou essa escolha, mas existe a possibilidade de adiantar Bruno Gomes para o setor e utilizar o argentino aberto pelo lado. Outra alternativa é fortalecer a faixa central com mais um jogador de marcação, mesmo que isso implique a saída de um atacante. Do outro lado, o Ceará também encara o confronto como crucial. Uma vitória assegura matematicamente a permanência da equipe na Série A, e a Arena Castelão deverá receber um grande público. E vale lembrar que com Santos e Vitória somando pontos na rodada, o Inter vai a campo com apenas um ponto de vantagem em relação à zona de rebaixamento. Então é isso, torcida colorada, obrigado pela sua visita aqui ao vídeo, fiquem ligados nos próximos. Um abraço para vocês, se cuidem e até mais, valeu!